Boa noite a todos. Nós vamos, então, nesse momento, respirando bem profundamente. E a cada respiração que nós vamos fazendo, vamos fechar os nossos olhos, mentalizar um ambiente, um lugar onde nós nos sentimos totalmente aconchegados, amparados. E nós vamos sentindo, através dessa respiração, inspirando, segurando e soltando. Soltando todas as preocupações, todas as lembranças do dia, o cansaço de todos aqueles que trabalharam, estiveram na rua. Tudo isso vai soltando. Nós vamos trocando essa energia. A energia mais densa por uma energia mais sutil, que a espiritualidade amiga vai nos envolvendo a cada um de nós. Inspirando, segurando e soltando. Nós vamos nesse momento sentir o abraço do nosso anjo guardião, esse companheiro de todas as horas. Segure nossas mãos, que nos dá um abraço de muito amor. E dessa maneira, nós abrimos o nosso coração e sentimos todas as equipes, os guardiões de segurança, fazendo uma higienização muito intensa no nosso lar, trazendo pétalas de rosas, muito jasmim, e sentindo toda essa energia de proteção. Nós vamos nos unindo a toda a espiritualidade do pingo de luz, através do nosso dirigente, o nosso querido Luiz, e através do Luiz e de todos os mentores amigos, nós somos levados até Maria, a mãezinha querida, que derrama seu manto de luz, de fé, de esperança, que nos acalma, que desperta o nosso coração, o nosso sentido. E através do amor de Maria, ela nos leva à presença de Jesus, o nosso Mestre. E com uma gratidão imensa, nós sentimos a essência de Jesus, o seu amor, o amor que tem por cada um de nós. E é esse amor que nos aquece, nos ampara e nos leva até a presença de Deus, nosso Pai Criador. Esse Pai de misericórdia, que tudo entende. Esse Pai que nos ampara. E nós agradecemos pelo dom desta vida. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, unidos neste mesmo ideal. Um ideal de trocarmos na noite de hoje. E assim dizemos: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. E assim que possamos ter uma noite de acolhimento de amor, com muito amor, com muita paz. Graças a Deus.
todos bem? Sim. Estamos esperando um pouquinho, eles já estão indo para a sala de passe e a gente já inicia já a nossa conversa. Como foi a semana de todos? Bem corrido. Bem corrido? Sim, mas tudo bem, graças a Deus. Muito Bem calor? corrida, muito calor, bem corrida, mas tudo bem. Graças a Deus, tudo bem. Eu estou com a câmera desligada porque eu estou de biquíni, com a parte de cima. Gente, está muito quente, né? Muito quente. Eu acho que quando chegar o inverno, a gente vai se sentir totalmente acolhida. Nossa. No tempo. É. Então, vamos lá. Algo da conversa da semana passada. Não? Então, tá. Então, hoje, nós vamos conversar um pouquinho, nosso acolhimento da noite é a farmácia de Deus. Farmácia de Deus. Receberemos pela oração o concurso espiritual, rogando a Jesus para que os nossos corações sejam fortificados no caminho de dor e luz em que nos encontramos. Bezerra de Menezes. Muitas doenças poderiam ser evitadas se o homem cultivasse o hábito da oração. Ao mesmo tempo que se emprega para a queixa e a maledicência, poderia ser dedicado ao contato com o Pai, que nos ama, mas que invariavelmente encontra-nos com os ouvidos voltados para os desequilíbrios do mundo. Quando se ora, muda-se a frequência energética para melhor, pois nos sintonizamos com as ondas do equilíbrio cósmico, sem as quais homem algum poderá gozar de saúde plena. A oração é um banho de luz, da mesma forma que cuidamos da higiene do corpo, sem a qual a saúde não se estabelece. A oração é uma ducha espiritual que nos leva dos detritos acumulados pelo entrechoque das tensões do dia a dia. Jesus era um homem de oração, e mesmo até os dias de hoje podemos avaliar que ele continua dialogando com o Pai através dos canais da prece. Sendo Jesus o nosso modelo, por que não faríamos o mesmo? O fruto não amadurece quando se desprende prematuramente da árvore que lhe sustenta os nutrientes. O peixe não consegue viver fora do seu ambiente natural. Da mesma forma, o homem não conseguirá viver feliz e ter saúde longe do amor de Deus. A oração é, ao lado da caridade, o fio que nos liga ao amor divino pelas palavras que brotam do nosso coração. No mais das vezes, não é a doença que nos martiriza, é a preocupação com a doença que nos deixa mais doentes ainda. A prece é o canal do socorro divino. Quando se ora, os remédios da coragem, da esperança, não são diretamente ministrados na farmácia de Deus. Vou repetir para ficar melhor. Quando se ora, os remédios da coragem e da esperança nos são diretamente ministrados da farmácia de Deus. Estejamos certos de que prece é remédio, e remédio que precisamos tomar pelo menos 3 vezes ao dia. Vamos começar agora? O que vocês acharam da lição de hoje, desse tema? Já tinham parado para pensar que a oração fazia tanto bem?
então. Eu já tinha uma noção já de que a oração, ela acaba, de uma certa forma, aliviando as preocupações, o coração apertado, ela acaba dando uma aliviada e fazendo com que a pessoa consiga mentalizar, sintonizar, ter uma conversa interior com ela mesma, a fim de poder colocar os pensamentos no lugar, acalmar o coração. Então, é uma conversa íntima com você mesmo. A gente conversando com Deus, a gente está conversando intimamente, não é isso, Marília? Isso, exatamente. E por que a gente está conversando? Quando a gente está fazendo a oração, a gente está conversando com a gente mesmo. A gente já parou para pensar? Quando a gente fala de nós, né, principalmente se a gente faz a oração em voz alta, nós estamos nos escutando, não é verdade? E nós estamos expondo aquilo que está no nosso coração, aquilo que a gente está sentindo. É sentimento. Mas a gente está ouvindo. E, ao mesmo tempo, a gente está o quê? Se abrindo para toda essa espiritualidade. Porque a oração é a ligação com um plano espiritual. Com Deus, quando a gente reza a Ele, com Jesus, com Maria, com o Arcanjo Miguel, não importa para quem seja, né? Se você está orando, você está elevando. A gente só não pode falar a mesma coisa se a gente está orando, fazendo pedido para aquele que desencarnou. Aí a gente não sabe como essa pessoa está. A gente não tem esse entendimento. Então, muitas vezes, a gente vai até ser atendido, mas não é a pessoa, porque a gente não sabe se ela está bem, se ela está trabalhando, se ela pode vir ajudar. E muitas vezes a gente tem esse hábito, né? Eu vou orar para um parente, um vô, uma avó. A gente pode orar doando a energia, desejando que ele esteja bem, mas não para pedir auxílio. Porque pedindo auxílio a gente não tem esse conhecimento de como ele está no plano espiritual. Se ele pode auxiliar. Deu para compreender? Porque se ele não puder, a gente vai ter pedido. E aí ele vai ficar aflito. Porque ele não vai conseguir, no momento, atender o pedido. Ele recebe o pedido, então. Ele recebe o pedido. Ele só não vai poder, talvez, não vai poder auxiliar. Sim, por quê? Porque é através do pensamento. Vamos lembrar lá das teias que a gente forma, do livro que a gente já estudou, não foi? Nos bastidores da prece. Quando nós fazemos um pedido, a gente entra, forma uma teia. Essa teia, essa vibração, esse elo vai chegar. E aí, como que essa pessoa está? Ela já evoluiu o suficiente para poder ajudar? A gente não sabe, a gente não tem como saber. Porque a gente deveria pedir para entre os espíritos protetores, o anjo de guarda, tipo, meu, para contactar o dele. A gente, assim, acho que o pedido, a gente não deve pedir para as pessoas, para o nosso anjo guardião, para os espíritos protetores fazer essa conexão. A gente precisa realmente deixá-los evoluir. A gente pode emanar muita energia positiva, uma oração de amor, né? Mas pedir para saber, a gente tem uma curiosidade. E se a gente não conseguir descobrir, como que vai ficar? E se a gente pedir para sonhar, para matar uma saudade, num caso assim? Se tiver merecimento,
nós vamos ter essa lembrança. E esse sonho vem quando a pessoa já está pronta, e não quando a gente precisa. Quando essa pessoa, esse espírito que desencarnou, ele está bem, ele já está acordado, já está trabalhando, aí ele consegue fazer isso, vem através de sonho. Mas, se não, a gente vai estar acelerando esse processo. Não tem tempo, né? Cada um tem um tempo, Vivi, porque, assim, depende da evolução, do desprendimento que tinha aqui na Terra. Então, quando a gente fala de oração, a gente ora a Deus, a gente ora a Jesus, a gente ora a Maria. É essa oração que a gente está conversando, né? E não aqueles que desencarnaram os nossos entes queridos. Uhum. E muitas vezes eles ainda não conseguem fazer nada por nós. E aí o nível de aflição com eles fica muito grande. Oi? Eu penso assim, a minha avó vai... Amanhã, dia 10, faz 10 anos que ela faleceu, né? E uma vez eu pedi e eu sonhei com ela. Eu pedi, falei que estava com muita saudade, pedi para ela vir através de sonho. E eu sonhei com ela na noite. Quando a pessoa tem já essa evolução, a gente consegue. Mas vamos voltar no poder da oração? A gente consegue compreender este poder? Mais ou menos, né? É algo que faz pensar, né? A gente fala assim, a gente fala assim, né? Eu vou fazer uma oração. Mas a gente consegue sentir realmente o que a oração faz conosco? Depende. Depende do estado que a pessoa está quando ela vai fazer a oração. Se ela se concentra mesmo ali, se ela pensa no que ela está falando, no que ela está emanando, ela se sente bem. Agora, se é uma oração, não vai fazer diferença nenhuma para ela. Tá. Mas, assim, vou tentar melhorar um pouco. Naquele dia que a gente está muito tenso, aconteceu todos os problemas que a gente podia, todos os aprendizados. Já parou para fazer uma oração nesse momento? A gente está exausto. Já passamos por todos os testes. E o que acontece? Acalma o coração. Muito. Né? Mas às vezes também a frase fala, né? Por exemplo, se for uma oração, por exemplo, não for uma oração assim de uma conversa direta, se rezar um Pai Nosso, nem outro dia eu rezei e caiu naquela frase, né? Perdoar os nossos devedores, né? Assim como nós perdoamos a quem nos... Aí eu ouço aquilo, eu falo, caramba, né? Eu tenho que entender. Eu estava chateada com uma situação que tinham feito, né? Mas aí você cai na real que também você, a sua reação ou alguma coisa pode ter ensejado aquilo, né? E aí, para não guardar a mágoa daquela pessoa, eu falo assim, não, eu tenho que trabalhar isso para perdoar. Quer dizer, mesmo não, porque eu acho que as orações foram direcionadas, né? As frases das orações têm o seu poder, né? Então, acho que na hora que aí às vezes eu me pego pensando caramba, hoje eu não fiz isso, sabe? Algum toque dá. Porque quando a gente se abre para a oração, a gente abre aqui em cima, ó, aqui o coronário. E aqui essa parte do coronário é a nossa ligação com o plano superior. Então, quando a gente fala assim, a oração liga, nós vamos nos ligar a eles, a toda essa espiritualidade, amiga. Aos mensageiros realmente de Jesus, de Maria. A oração de uma mãe, quando o filho está doente, é a prece mais escutada no plano espiritual.
aquelas irmãs marianas trabalham intensamente. Não é que, então vamos ser resolvidos. Não, vai vir o quê? Vai vir a calma para que a gente possa refletir. As orações, orar não significa que nós vamos resolver o problema, porque assim, não existe passe de mágica, não existe pó de pim-pim-pim, não existe, né? Mas sabe aquela energia, aquela força, aquela calma, ela vai vir. Porque ela desperta o quê? Ela desperta a fé, ela desperta a perseverança. Todos esses sentimentos que nós temos, mas que muitas vezes a gente não acredita. Não é verdade? Sim. Nós acreditamos. Isso que eu falei, porque acalma o coração, né? A gente muda a frequência, né? A gente estava numa frequência muito densa, a gente estava vivendo muito terra a terra. Aí, se lembra da ligação? Ó, estou abrindo o meu coronário, estou me ligando com um plano superior. Aí vai vir essa energia mais leve. Vindo essa energia mais leve, o que que acontece? Eu me acalmo. Eu me permito ser higienizada, retirar dessa energia e trocar. E a partir dali, com a força que eu ganho, eu começo a refletir e eu vou encontrar a solução para aquilo que eu preciso. É isso que acontece. A gente, às vezes, precisa compreender que tudo está na nossa mão. Depende de nós, mas muitas vezes no nosso dia a dia, no nosso tumulto, a gente não consegue. E não é uma crítica, acontece com todos nós. E por que que acontece com todos nós? Porque a gente está vivendo uma atmosfera muito pesada. A gente já vivia no passado. Vocês já repararam que com a guerra aumentou muito mais essa densidade? Sim. Sim. Vocês já Bem repararam mais. como as pessoas se agridem? Sim. Um simples bom dia pode irritar profundamente o outro. Essa é a densidade que está nos envolvendo. São todos esses pensamentos no medo, na insegurança, que traz tudo isso e deixa a gente cada vez mais, assim, mais oprimido, mais triste, mais denso. E aí a gente precisa fazer o quê? Inverter. E como que a gente consegue inverter? Conversando com Deus, fazendo essa oração. Que oração! Ó, na época da Segunda Guerra, a oração de Cáritas foi a que fez mais a sustentação deles. Cada vez que era feita a oração de Cáritas, o plano espiritual vibrava, se recebia toda essa energia, para que ele pudesse o quê? Socorrer todas aquelas pessoas, todos aqueles espíritos que estavam desencarnando através da guerra. Hoje, a espiritualidade pede para que a gente reforce muito o quê? O Pai Nosso. O Pai Nosso, bem feito, bem sentido, aquilo que a Gláucia estava falando na hora dos devedores, porque ela lembrou, aí já ficou no pensativo, aí teve que voltar para a oração para resolver. Ó, tem que resolver uma parte ainda, depois eu oro mais um pouco. Mas ela compreendeu, porque estava orando com o coração, estava com sentimento. Não estava orando, né? A gente às vezes fala assim, a gente está na ladainha, né? A oração tem que ser feita com o coração, não pode ser feita, Pai nosso que estás no céu, eu tenho que comprar isso, tenho que comprar aquilo, santificado seja o vosso nome,
ah, não, eu tenho que tirar a panela do fogo, senão vai queimar a comida. Não, então não está presente, não está concentrado. Não. O que vocês acham desse parágrafo? Muitas doenças poderiam ser evitadas se o homem cultivasse o hábito da oração. O mesmo tempo que se emprega para a queixa e a maledicência, poderia ser dedicado ao contato com o Pai que nos ama, mas que invariavelmente encontra-nos com os ouvidos voltados para os desequilíbrios do mundo. O que vocês acham? Está dizendo que a gente está reclamando mais, está se preocupando mais com a gente mesmo, né? Do que fazer uma oração, se ligar ao superior. Eu acho que está dizendo isso aí, né? Agora... E assim, termina, Leda, termina para mim completar. Não, e agora, não sei se a falta de oração, se toda doença, não sei se eu vou saber me explicar. Assim, se toda pessoa que fica doente não pratica a oração, ou, não é? Não sei aí qual é o parâmetro aí, qual é a não entendi esse pedaço direito. Entendi. É que, assim, a oração, quando ela é feita plenamente, quando a gente se liga realmente ao Pai, ela trabalha totalmente no nosso sistema imunológico. E a parte da ciência, ela já consegue fazer essa comprovação. Eles têm diversas pesquisas já de pessoas que oram e tem o sistema imunológico reage de uma forma, e aquelas que não oram, como funciona aquela medicação. Até um simples copo de água funciona diferente daquele que se abre para Deus e aquele que não se abre. E a ciência já começa a interpretar tudo isso. Eles têm feito diversas pesquisas. Eu posso falar um pouco do AC. No AC Camargo, eles fazem uma pesquisa, eles têm um plano com todos os assistidos, né, todos os pacientes, seguindo os Estados Unidos. E nos Estados Unidos, as pessoas com câncer, elas vão assim, elas têm quimioterapia naquele dia. Então, elas vão a parte da manhã inteira. Não significa que a quimio dela vai ser de 3, 4 horas, mas ela chega e ela vai para um grupo de oração. Depois ela vai para a meditação. E aí depois ela vai para a quimioterapia. Aí você fala assim, o que faz? Ó, a oração, eu me abri meu coronário, me liguei a Deus. A partir disso, as minhas células começam a trabalhar diferentes. Aí ela começa a se abrir. Eu vou para a meditação, me abro ainda mais. Busco o meu self, o meu interior, o meu ser divino. E aí depois eu vou e recebo a medicação que eu preciso. As células estão todas abertas. Ela não está trabalhando em nenhum momento no negativo. Ela está no positivo. E aí a medicação faz efeito. Mais efeito. Ela tem a aceitação. Qual é o grande problema de quem faz quimioterapia? É se aquela medicação vai ser aceita ou não pelo organismo. E, dessa forma, é todo um tratamento. Não adianta somente ir lá e aplicar a medicação, porque eles já chegaram a essa conclusão. E assim é com pacientes cardíacos, é com pacientes de outras doenças. É interessante, né? Muito. É. Muito. Bastante. Não para pensar, né? Não. Até a questão da água, né, que você colocou, eu não lembro o nome daquele japonês, o fotógrafo, que ele até referencia
naquele filme Quem Somos Nós, né? Sim. Que ele fotografou microscopicamente, né, a água, e que ele colocou frases nas garrafas, né? E falou, né? Frases com amor. A força das palavras, né? Então ele falava da raiva, aí você via como que mudava as moléculas. Aí ele falou do amor, aí era, né? Parecia aquela molécula ficava totalmente bonita, né? Parecia uma cruz brilhante, né? E você vê, né? Nós temos mais de 70% de água, então você imagina, né? Como fica tudo isso e o quanto que quando a gente faz uma oração, como o nosso corpo se transforma, como as nossas células reagem, né? Como também se a gente for para um outro lado, né? Na raiva, naquela coisa da ira, então, tal. A água dentro da gente ferve até, né? E não Por ferve. isso que a gente fica, né? E não Por isso que a gente ferve. fica naquela tensão. Eu estou fervendo de raiva. Né? Dá até calor, né? Quando a gente sobe nas tamancas. Quando a gente sobe nas tamancas, como que a gente fica? Então. Né? Então, aí... Então, quando ele fala dessa parte, que muitas doenças poderiam ser evitadas se o homem cultivasse o hábito da oração, é por causa disso. A gente não chegaria a adoecer, porque a gente estaria ligado à divindade. Não é que a gente tem que virar santo, passar o dia inteiro lá, sabe? Vamos meditar 24 horas. Não! Mas ter aquele tempinho de recolhimento, né? Conseguir fazer a sua oração da manhã, fazer a sua oração da noite, na hora da comida, agradecer. Vocês imaginam? É que nem assim, eu coloquei, quando começou essa guerra da Ucrânia, eu fiz o pedido para que a gente se reunisse mentalmente todos os dias, meio-dia e às 9 horas da noite, às 21 horas, para que a gente pudesse fazer o quê? A vibração, que é um tipo de oração. A gente doasse esse amor através das orações, daquilo que melhor temos, para eles que estão passando, para a paz na Terra. E aí você fala assim, mas isso vai dar certo? Vai, gente, porque a gente vai ligar a teia, lembra? A gente vai formar uma teia enorme que vai se ligar com outros irmãos que estão orando. E essa energia vai para o plano espiritual para que eles possam socorrer aqueles que já desencarnaram, aqueles que estão vivendo nos bunkers, aqueles que estão vivendo no subsolo dos hospitais para poder fazer o seu parto, para fazer uma cirurgia, para se sustentarem, aqueles que não conseguiram sair dali, daquele andando de trem, de ônibus, para que eles possam ter um pouco de serenidade. A espiritualidade, ela utiliza dessa forma. É pegando essa energia que nós doamos, essa oração, transformando e levando a esses irmãos, para que eles possam se sentir sustentados, um pouquinho confortáveis. Porque Deus, Jesus, não abandona. Então, olha a importância, né, de nós estarmos juntos, mesmo que não seja nem nos olhando, porque a gente já faz isso às 18 horas todos os dias. Mas nesse horário de meio-dia das 21, não. A gente está fazendo somente unidos de coração e de pensamento. E está chegando. A gente tem essa certeza, está chegando. Deu para entender, Ledinha? Deu, entendi. Alguém gostaria de tirar mais alguma dúvida desse parágrafo? Na verdade, não é nenhuma dúvida, é mais uma colocação, né? Se a gente parasse para pensar todo dia, todo santo dia, parasse para pensar que como é tudo interligado, né? Tem a parte física, tem a parte
né, medicamento da parte física e tem a parte espiritual também, a parte mental, espiritual. Se a gente parasse para pensar, nem que seja só um pouquinho, que as duas se interligam e transformam, né? Nossa, seria sensacional. Tanto que diz, eu não lembro quem, mas não existem doenças, e sim doentes da alma, são doentes. É porque quando a doença chega, né? Como que a gente está? Aflito, preocupado, com pensamentos negativos. A gente não está feliz, não é verdade? Não. Talvez não seja naquele momento, mas seja um período que até que seja grande, a gente até conseguiu já passar, mas depois parece que vem tudo de uma vez, né? Talvez não aconteça na hora que a gente está vivendo o olho do furacão, mas vai vir depois. E aí tudo se desestabiliza e a gente fica assim, mas de onde que veio? E aí, se a gente for fazer uma retrospectiva, a gente vai conseguir compreender. Mas é verdade, não existe uma doença, existe doentes. O nosso corpo acaba se bagunçando todo por causa disso. Porque ele é perfeito, essa máquina funciona perfeitamente. E como? E ela dá sinais de que quando algo está errado. Ela dá sinais. Ó, tem alguma coisa, ó, vai com calma, tem coisa errada aí. Ó, presta atenção em mim. Estou te dando sinais. Mas nem sempre a gente está com essa ligação toda para prestar atenção. A gente vai no dia a dia. Exatamente. Né? Aí tem um negocinho, aí toma um remedinho, e vamos que vamos. E aí lá na frente, pronto. Aí estourou. Pois é. Aí estourou. Aí quando estourou, o que nós vamos fazer? A gente vai parar e olhar tudo, né? Vai olhar tudo. Ó, quando se ora, muda-se a frequência energética para melhor, pois nos sintonizamos com as ondas do equilíbrio cósmico, sem os quais o homem algum poderá gozar de saúde plena. Então, é aquilo que eu falo, a gente tem essa ligação com o nosso coronário, né? Que faz essa ligação com essa energia. Não é a energia da Terra-mãe, não é a energia que vem da Kundalini, é a energia que vem, a energia vital que vem do espaço. É essa ligação que nos traz, que é a ligação com Deus, com a espiritualidade maior. E ela, realmente, ela muda essa frequência, né? A gente está numa frequência, a gente passa a estar numa outra frequência. Eu tenho hábito. Eu até deixei de dar carona para uma colega, porque quando eu comecei a dar carona para ela, eu tive que parar de fazer isso. Mas eu moro no Canal 7, aqui em Santos. E eu trabalho na Prefeitura de Praia Grande. 15 bem quilômetros. Bem longe. Atravessa o mundo para chegar no atravessa o Santos. Assim, ó, para a gente entender, né? Porque a gente tem gente de São José dos Campos, a gente tem gente de São Paulo. Ela está lá na ponta da praia, na balsa. Canal 7, a balsa. Então, ela vai pegar a praia inteirinha de Santos, depois ela pega a praia inteirinha de São Vicente, aí tem aquela ponte. Ela atravessa a ponte. E aí ela continua na estrada. Aí ela chega. 15 quilômetros. Aí ela chega. Aí eu vou o caminho inteiro. Às vezes, quando eu saio, ainda tenho um Frei Rotântimo lá, falando umas palavras lá na Santa Cecília, que eu ainda... Aí eu vou rezando para tudo. Vou o caminho inteiro, assim, né? Às vezes eu passo da entrada da prefeitura, porque eu vou assim, acho que é tanta coisa para... Eu vou rezando o caminho inteiro. Agora, na volta, eu tento me conectar com a reunião, e outro dia eu falei, vou bater o carro, porque começou a coisa, a meditação, então eu falei assim, gente, aí eu comecei a ficar tão relaxada, eu falei, gente, qualquer dia eu vou ter que diminuir o volume. Para o carro!
Vai ter que parar o carro, Cláudia. Outro dia, na meditação, lógico, eu estou olhando, mas eu acabo, sabe? É engraçado como me puxa. Aí eu falo, não, Glaucia, presta atenção. Eu falei, qualquer dia eu sofro um acidente que eu tô... É que eu acho que os irmãozinhos estão ali me protegendo. Porque Não, mas você pode fechar os olhos, né? Também tem que fazer Mas dá uma paz. É mesmo, quando começa a vibração, né? Mas eu assim cheguei em mesmo. Santos assim, eu nem vejo o caminho. Quando eu percebo, eu já chego. É porque, assim, é isso que eu estava conversando hoje. Eu falei assim, nós trabalhamos há 2 anos nessa egrégora. Há 2 anos nós fazemos vibração no mesmo horário. Vibração para pessoas que nós não conhecemos. Então, você imagina o amor que nós doamos e o quanto que a espiritualidade nos acolhe, pode contar conosco. Não é que a gente consiga fazer tudo 100%, não. Tem dia que a gente está mais para lá do que para cá. Mas eles estão ali, porque até que esse mais para lá do que para cá, essa energia mais densa, eles recolhem e te dá uma energia mais leve, porque eles vão trabalhar com essa energia mais densa. Eles vão fazer socorros com essa energia mais densa. Então, tudo é aproveitado por eles. Mas eles olham para a gente no sentido assim, a gente poderia estar fazendo um monte de coisa nesse horário. E fazem 2 anos que nós fazemos a mesma coisa. E não é com tristeza, não é com pesar, é com uma alegria. Uma alegria danada. Uma alegria. Né? Uma vontade de participar, uma vontade de fazer, né? E a gente sente diferença mesmo, a gente sente muita diferença. E aqui, assim, né, nós podemos dizer quem nós conhecemos, né? A gente, assim, eu conheço a Viviane. A Viviane eu conheço, já abracei. A Valdete eu conheço, já abracei. Você não conhece. Eu sou daqui de Curitiba. Não, só de roxinho. Conheço sua filha. Sua filha já abracei muito. Agora não. E nós não temos uma ligação muito grande um com o outro? Temos. Muito. Você e o Sérgio, e vocês todos aí do grupo estão sempre nas minhas orações. Todo dia, todo dia. Então, a gente imagina que a gente está na oração diária de uma pessoa? Não. Não imagina. Não mesmo. Não, né? Não. Que alguém está lá pedindo, lembra do nosso lar, aquela senhorinha que ajudava? Rezava para o médico, né? Rezava para o médico. A salvação do médico? Só ela que rezava. Não. É mesmo. Então, nós temos isso. E olha o poder da oração. Porque a gente se uniu para isso. Nós, ao invés da gente ficar paradinho, morrendo de medo, não é que a gente foi para o enfrentamento, não, do Covid. Não, porque a gente sempre pediu muito respeito, pelo amor de Deus. E muitos de nós tivemos Covid. Né? Alguns estão no plano espiritual, outros estamos aqui trabalhando. Meu amor, eu queria fazer uma pergunta. Eu posso? Pode. Olha, eu venho há muitos anos estudando o espiritismo e o que acontece? Quando eu morava em São Paulo, eu frequentava um centro espírita. Aqui eu não conheço muito, então eu parei um pouco. Só que antigamente eu tinha um guia do centro que eu frequentava, que ele era um guia de cura. E lá no centro, eu era incorporada e eu recebia esse guia e fazia cura. Hoje, como eu estou afastada, eu estou em minha casa, eu tenho meu cantinho, que eu tenho meu santo, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Aparecida, a Fátima também Cristo. E quando eu faço uma oração de cura,
Hoje, como eu estou em casa sozinha, eu só encosta. E eu pego, quando eu tento curar alguém que me pedem, que está muito doente, eu faço a oração, e a oração que eu faço é a oração do Deus dos exércitos. E aí eu pego todo o sintoma que a pessoa tem, a pessoa se cura e depois eu tiro de mim essas doenças. Eu pergunto, o que acontece comigo? A senhora continua trabalhando, a senhora não precisa estar dentro de uma casa espírita para trabalhar. Se a senhora já aprendeu todo o mecanismo de trabalhar, fazer a doação de cura e saber se limpar, está perfeito. Não há problema. A maior parte quando eu estou no meu cantinho fazendo oração, que eu estou ali, eu fico até de joelho. Eu sinto a presença do meu pai ao meu lado. Meu pai ele faleceu em 1992. E eu sinto, e quando eu fico assim, eu chego até a sair de mim, eu sinto atrás, como se alguém estivesse me observando. Entendeu? Entendi. E é muito bem. Eu me sinto tão aliviada, tão tranquila, que mesmo eu morando sozinha, parece que eu tenho um monte de gente aqui comigo. E deve ter. Tem mesmo. Você deve ter. Tem mesmo. Tem muita gente aí. Tranquila. A senhora está tudo E olha, bem. é incrível o que eu sinto, é muito lindo. E quando eu faço o pedido a Deus, que eu faço a minha oração, e eu sou atendida, mas eu tenho uma alegria tão grande dentro de mim que eu chego a chorar. E eu sou atendida no ato. Então, aí a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. Não é muito o assunto de hoje, mas dá. Quando a gente consegue o fator da cura, né, é porque a pessoa já tem esse merecimento, porque ela já caminhou, porque não dá para curar, aquilo que eu falei assim, a gente não tem pó de pim-pim-pim. Mesmo sendo médio de cura, ele só vai poder fazer isso se já tiver tudo pronto. E assim foi Jesus. Ele não veio, quando Jesus fazia as curas, era porque a pessoa já tinha o seu aprendizado de dor, de burilamento, já estava pronto para ser curado. Então ele falava, vai que a tua fé te curou, foi a tua fé, a tua crença que fez você se curar. Então foi você que fez. Agora, quando a gente tem um problema, né, na nossa vida, e aí assim, quem fica comigo de segunda a segunda, sabe que eu falo muito isso, a gente terceiriza para o outro, isso não acontece. A gente pode até tentar terceirizar para o outro, mas a cura não vai vir. Porque a gente precisa caminhar e compreender o que a gente faz. Não é que a dona Marlene não faça um bom trabalho. Não, ela está fazendo, ela está orando, ela está doando a energia dela. Mas o outro está fazendo? O outro está pronto para receber? Pode estar pronto assim no sentido, tá bom, eu vou ficar bom agora. Mas ele vai modificar. E o modificar, ele vai se modificar, ele vai se transformar. Porque se a doença chegou, se ele está com algum problema emocional, é porque está acontecendo algo que ele precisa parar, respirar e compreender. Vocês conseguiram entender o que eu quis dizer? Aí você vai falar assim, nossa, mas ela sempre vai ser a MM. MM é a mensageira do mal. Meu esposo fala isso. Porque sempre vai fazer... Não, gente, porque... É isso que a gente faz no passe. O que o passe faz? Eu já conversei uma vez com vocês. O passe vai, cada um que está aqui sendo tratado, está lá na sala de passe com eles, retirar toda a energia negativa pelo plano espiritual, pelo pingo de luz, os médicos do pingo de luz. A gente trabalha com um hospital realmente. Então,
Aí eles retiram. Se a gente não teve nenhuma modificação, Volta tudo. volta tudo. Não adianta de Volta nada. tudo. É. Volta tudo. E assim, às vezes a gente não está pronto naquele momento. Ah, então eu vou desistir de tudo. Não, continua. Vai andando de pouquinho em pouquinho. O teu passo vai ser pequenino. A gente não vai desistir de você, mas também não desiste da gente. A gente só não tem um pó de pelim-pim-pim para fazer mágica. Entendeu? Mas, dona Marlene, se a senhora se sente bem, continua trabalhando, faça suas orações. Vai firme com o coração, sabe? Com Porque fé. eu vejo que quanto mais a gente doar para o outro, enquanto a gente fizer um bem para o outro, a gente está fazendo para Jesus. A gente está trabalhando por Ele. Com certeza. E a gente não precisa estar dentro de uma casa. A gente não precisa, não depende, é inerente à tua religião. É fazer porque está dentro do coração. Então, segue o seu coração que está tudo certo. Vamos lá na oração? A oração é um banho de luz. Da mesma forma que cuidamos da higiene do corpo, sem a qual a saúde não se estabelece, a oração é uma ducha espiritual que nos lava dos detritos acumulados pelo entrechoque das tensões do dia a dia. A gente já falou sobre isso, né? Quem nunca, depois daquele dia de trabalho, não entrou no chuveiro e fez um Pai Nosso e já saiu de lá? Uma lavada, faço. como dizem. Todo dia. É, Todo Uma dia. Ave Maria. Faço isso muitas vezes. Todo dia. E às vezes É, nem dá pra precisa fazer estar com família. problema, a gente nem precisa estar com problema, é que é muito bom, é muito gostoso. Né? A gente lava mesmo, a gente sai mais leve, inerente de ter problema ou não. Mas ela limpa, né? Aquele banho de luz, realmente, né? Parece que nós e Jesus estamos juntos, né? Jesus está aqui do lado. Pois é. Jesus, ele era um homem de oração. Se formos buscarmos as leituras, formos buscarmos os filmes, a gente sempre vê, né? Que ele se afastava, depois daquele dia a dia, ele ia orar. Porque era dessa forma que ele se reestabelecia. Aí você fala, mas poxa, era Jesus. Não, a gente tem que pensar, ele era muito leve. Ele passou 1000 anos para poder reencarnar. Então, olha o nível perispiritual que ele tinha. Então, era muito complicado ele estar nessa densidade que nós temos, de carne. Né? E a oração fazia o quê? Dava leveza para ele, acalmava. E aí, eu tenho uma coisa. A gente só ora, só fazendo a oração mesmo, pegando um livrinho de oração, Pai Nosso, tal, conversando, fazendo esse desabafo. Não vou fazer nenhuma oração, mas eu vou falar de mim. Só esses 2 tipos ou temos mais tipos de como orar? De que forma orar? O pensamento também. Exatamente, nos pensamentos, né? E através de música? Também. Eu também. Música? Qualquer música? Foram até Uma orientados. música que é leve, né? Vai ser um forró, não vai dar, né? Porque a gente tem um preconceito que a gente tem que escutar uma música que traga uma mensagem, tem uma melodia, que nos toque. Né? Agora, a gente não vai poder escutar músicas que vai depreciar. Aí não vai elevar. Mas senão, não tem problema nenhum, não. A gente tem muita crença, né? Que tem que ser aquela música bem calma. Não, uma música que envolva, né? Que a gente sabe, que a gente cante junto, que a gente se envolva. Eu acho que é uma elevação, não é? Roberto Carlos. Seja uma oração, mas que elevação AT,
Tereza, Cristina. Tereza tá aí. Só ouviu o Rodrigo. E por que não, né? Assim, traz uma elevação. Olha, gente, assim, eu tenho 2 filhos, um de 30 e um de 23. E eles fizeram mocidade. E na Aliança Espírita Evangélica, eles tinham os encontros todo carnaval. Eles ficavam os 4 dias de carnaval em encontro. E eles cantavam. E olha, aí você fala assim, nossa, era aquela baderna. Não eram músicas calmas. Tinha umas mais calmas, tinha outras bem agitadas. Só que enquanto eles estavam ali, eu trabalhava de outra forma. Eu ia fazer sustentação para que a gente pudesse auxiliar os espíritos desencarnados, os jovens desencarnados. Os jovens que tinham cometido suicídio, os jovens que tinham sofrido acidentes. Eram diversas histórias. E enquanto os encarnados estavam lá estudando, porque eles só não cantavam e dançavam, eles cantavam e dançavam, mas eles tinham todo um aprendizado. Era um assunto e era um tema daqueles 4 dias e nós estávamos ali. Quantos e quantos espíritos foram auxiliados dessa forma? Através da música. Então, assim, a gente... É uma forma de oração também. É algo que nos eleva, que faz bem para o nosso espírito. Aí, assim, pare e pensa numa música, que nem a Tereza está falando, as músicas do Roberto Carlos. E algumas músicas, realmente, se a gente for escutar Nossa Senhora, não traz uma emoção? Uhum. Vocês conseguem sentir Nossa Senhora? Então, essa é uma forma de oração. Tem uma música que outro dia eu ouvi, e eu não sei falar o nome, porque ele é um cantor lírico, acho que ele é árabe, e ele canta, é uma cantora árabe, e eles cantam, não sei se vocês já ouviram, Ave Maria, junto com uma oração muçulmana. Entra a Ave Maria e entra Allahu Akbar e as orações. Mas é a coisa mais, assim, é de arrepiar. Foi uma vez fazendo uma meditação com um grupo, aí a pessoa que estava coordenando a meditação botou essa música, mas é uma música que te tira tão do... Né? Ele juntou 2 orações, acho que fortes, né? De 2 religiões, assim. É um negócio, assim, arrepiante. Te põe mesmo, assim, fora do... Vou ver se eu acho o nome e a próxima reunião eu falo, mas não sei se o pessoal conhece, eu não lembro o nome. É uma cantora e um cantor. Muito lindo. Eu gosto de escutar muito a oração do perdão com Marcos Viana. Os instrumentos que ele utiliza, aquele violino, aquele piano, aquele dedilhar, a forma como ele canta, aquela oração do perdão, nossa, eu vivencio muito. Me faz um bem enorme, 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 enorme. Então, é uma forma de orar. Esse cantar é uma forma de se auxiliar. E a gente, às vezes, fica no livrinho de oração, não tem problema. Mas a gente tem outros. Às vezes, a gente não vai conseguir ter o livrinho de oração. Então, procura uma música que vai trazer algo também extremamente importante para nós, tá? Algo que vocês gostariam de falar desta página? Que tocou o coração de vocês? Acho sim, também, os pacientes que estão em coma nos hospitais, muitas pessoas que vão visitá-los sentam e começam a cantar uma música.
com a música que aquela pessoa gosta muito, com a música em forma de oração, E tem um né? rádio aí ligado. Não escutei nada. Ela está dizendo que quando as pessoas estão internadas, né, nos hospitais, quando elas estão em coma, nas UTIs, e a pessoa vai e canta uma música, leva É bom. e aí assim, e a pessoa sente, ela vai sentir a oração, ela vai sentir toda aquela vibração. Muitas pessoas nesse momento choram, né, derramam as lágrimas, e aí onde as pessoas dizem, ela está aqui, e está ali mesmo, né, porque o espírito ainda está ali. Está tudo certo. É uma forma mesmo, Ana Paula, sabe, de você colocar, porque quando você canta, eu vejo assim, a gente está colocando o amor, né? A gente está doando esse amor em forma de música. É uma oração. E tem diversas formas, né? Os jovens, né, eles também conseguem ter as suas músicas, é só a gente prestar atenção. Tem letras que são bonitas, né? Que traz um significado e é uma oração. Não ver com os olhos, né? Tipo, ler, né? Pegar a letra e aí você, né? Não ler com os olhos, mas ler com o coração. Ou até mesmo ouvir, né? São duas formas, o ouvir e o ver, né? Se quem vê com os olhos acaba não entendendo o que realmente quer dizer, mas se você escuta com o coração, se você vê com o coração e escuta com o coração, você vai ver que tem tudo a ver, que a letra e a música estão em conexão total. É verdade. Eu falo muito assim, a gente sair da nossa zona de conforto e das nossas crenças. Muitas vezes a gente fecha o nosso coração e a nossa mente porque a gente tem aquela crença e a gente não quer ceder. Se a gente abre para o novo, a gente permite que ele entre em nós, as coisas caminham. Uhum. A gente vai encontrar um monte de coisa. Eu adoro, eu fico ali, eu vou buscando de tudo um pouco, eu vou buscando. Tem coisas que como diria o doutor Espanhol, né? É difícil de escutar, mas tem outras coisas que são positivas. Valéria, Oi, fala. de frases aqui nessa página, para mim seria essa aqui, que a oração é ao lado da caridade, o fio que nos liga ao amor divino, pelas palavras que brotam do nosso coração. Então, assim, que a oração e a caridade é que fazem e também que externam o que a gente põe para fora, né? Que ajudam no que a gente põe para fora. Porque assim, é aquilo que nós fazemos, né? Quando a gente ora pelo outro, muitas vezes a gente nem conhece essa pessoa, mas a gente está ali orando, a gente está doando para ela o que nós que temos de melhor, para que ela possa se fortalecer, para que ela possa ficar bem, que ela tenha a energia para vencer a si mesma. Então, olha o ato de caridade, o ato de amor, de doação. E às vezes, né, aquilo que você fala assim, eu não tenho nada para dar, eu não tenho dinheiro, mas você tem sim, você pode orar pelaquela pessoa, você pode doar esse amor imenso àquela pessoa. Esse é um ato de caridade, mas que vai ser extremamente importante, porque aquela pessoa está ali necessitando. Então, o ato de caridade é uma oração. Olha a lerdeza da pessoa. Assim, eu digo assim, né? O ser humano como... Quando eu estava na escola, eu estudei num colégio de freira aqui de Santos, né? E uma vez, eles só faziam... Quando tinha excursão,
era Museu de Arte Sacra em São Paulo, aquelas coisas. Aí eu lembro que uma vez eu estava no colegial e nós fomos visitar uma das visitas foi o Museu de Arte Sacra de São Paulo, que tinha, naquela época, as freiras enclausuradas. E nós conversamos com uma freira por meio de uma, tipo aquela roda, né? Ela tinha e a gente perguntou o que ela fazia dentro da clausura. E ela disse assim, eu oro, eu estou aqui dentro, não saio desde que entrei aqui e tal. Eu lembro que desde aquela época, né? Eu falava, nossa, como é que pode? Ela não faz nada para ninguém, ela fica lá, pô, mas não tem contato com a vida, ela não faz, pô, essa freira não faz nada de caridade, né? E a escola, a gente voltou e falou para as freiras, falou assim, olha, pô, que negócio é? Uma freira fica rezando o dia inteiro, pelo amor de Deus, ela deve ter desgostosa com a vida, alguma coisa. Aí outro dia eu passei na frente do Museu de Arte Sacra, né? E lembrei, eu falei, caramba, isso foi no colegial, mas eu ainda passei um tempo, né, quando mais jovem, achando que, imagina, uma freira enclausurada era um atraso de vida da Igreja Católica, né? E outro dia eu passei lá e falei, caramba, ainda bem que tem elas, olha, elas estão aí o tempo inteiro. Então, quer dizer, hoje, né, graças a Deus eu vejo, mas eu lembro que a gente ficou a classe inteira revoltou com a freira que não fazia nada, né? O que ela está fazendo lá, né? Não, ela tá só rezando, pô, né? Faz nem um sapatinho de tricô, não faz nada. Não faz nem enxoval. As do colégio davam aula, faziam projetos, né, sociais, e elas ficavam lá dentro. Hoje, eu acho que, né, Você vê como, assim, falta também conhecimento nosso, né? E esse conhecimento é no sentido dessa ligação. Hoje nós passamos, vamos dizer assim, uma hora e meia também fazendo diariamente. Nós fazemos outras coisas, mas nós fazemos, não é verdade? Mas aí até eu vejo assim uma falha, né? Porque alguma coisa assim, né? Que você vê, a gente estava num colégio católico há tantos anos e a gente não tinha, não era só eu, a gente não tinha percepção, rezava porque tinha que rezar, tinha aula de religião e tal, mas a gente não tinha aquela percepção da coisa da oração, do poder da oração, se a gente tivesse, a gente não se revoltado com aquilo, né? Então, mas você vê, antigamente, nós não conseguiríamos ter uma conversa assim, não é verdade? E por que a gente não conseguia ter essa conversa? Porque, assim, Jesus nos ensinou sobre o poder da oração há mais de 2000 anos. Maturidade. É a maturidade, Marília. A gente não tinha essa maturidade. A gente ainda não tinha conseguido compreender. A gente só conseguiu compreender quando a gente passou por algum momento que a gente precisou. Aí a gente compreendeu. O poder da oração, o poder de estarmos juntos, de vibrar, mas só depois que a gente passou por alguma coisa. Exatamente. Porque se a gente não tivesse passado por nada, pode ser que a gente tivesse despertado, pode ser que não. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho vem. É verdade. Né? Então, ó, a gente precisou viver a Covid para que a gente pudesse despertar. Agora, a gente está vivendo, né? A gente está vivendo uma guerra. E a gente pode fazer o quê? O que nós podemos fazer aqui no Brasil? Vibrar muito. Vibrar muito. Transformar esse pensamento. Quando nós estivermos olhando a televisão, vendo todo aquele sofrimento, vibrar, acolher essas pessoas. A gente pode pensar
Nós receberíamos uma pessoa no nosso lar? O nosso lar está pronto para receber? A nossa casa tem espaço para receber um ucraniano? Alguém já parou para pensar nisso? Não, De trazer uma pessoa que a gente não conhece, não fala a língua. não fala a língua, É, mas a gente se condói cada vez que a gente olha a televisão e vê aquelas pessoas. Muito, Né? muito. Então, são reflexões que a guerra está trazendo para nós. E é essa mudança que vai trazendo cada vez mais a nossa evolução. Antigamente, a gente não ia nem parar para pensar, pô, será que eu consigo receber alguém dentro do meu lar? Uma pessoa que eu nunca vi. Mas essa pessoa precisa de um teto. Eu falei assim, são reflexões que a gente talvez vá fazer, e talvez a gente não vá fazer essas reflexões. Mas a gente pode continuar vibrando muito, acolhendo muito essas pessoas, porque elas precisam, elas estão realmente necessitando de todo esse amparo espiritual. Elas precisam se sentir amparadas e fortalecidas. E o povo ucraniano é um povo muito religioso. Então, essa ligação com Deus, eles têm. Ele não é um povo... Dia a dia, né? No dia a dia, tipo, todo santo dia, manhã, tarde, noite, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias ao ano. Então, assim, a gente pode fazer esse trabalho, fazer essa doação. Ah, é 5 minutos? É 5 minutos de manhã, de tarde, de noite. Porque você vê, ó, ele coloca assim, estamos certos de que a prece é remédio. E remédio que precisamos tomar pelo menos 3 vezes ao dia. Vamos começar agora? Nós conseguimos fazer as nossas orações 3 vezes por dia? Não, eu consigo. duas, Não, 2 com certeza. Consigo. duas, duas, ok. Agora, 3, não Tá mesmo. faltando. Não dá, à tarde é complicado. Ó, de manhã, De À manhã. tarde. E à À noite? tarde, 5h30 às e 18 à noite. Sim, horas. não estou contando com as vibrações que a gente... Não, mas a gente pode contar com as vibrações. Contando, Então dá 3. Então, Dá 3, que eu faço na hora de dormir. Então na dá hora de 3. dormir também. tá vendo uma coisa, assim, como a gente se cobra? Ah, não, nas vibrações eu não vou colocar, não. Não vou, né? Não vou colocar as vibrações. Pra E nós quê? não oramos? E nós não oramos pelas pessoas? Então, né? Pois é, né? Nós não estamos unidos ali no mesmo patamar de objetivo, de vamos lá, vamos fazer. Quando nós nos estudamos, nós não estamos em oração, em aprendizado? Uhum. Ah, sim. Verdade. E estamos também crescendo, né? Porque a gente está aprendendo coisas novas, vendo coisas que talvez a gente não visse antes, esclarecendo perguntas, assuntos. Então, tem um crescimento também, né? Espiritual muito grande. E quando nós estamos estudando, nós nunca estudamos sozinhos. Sempre há espíritos necessitados que estão conosco. Do lado, Outro dia devia ter vários aqui em casa, porque o meu cachorro resolveu latir para o nada. Ele não fugiu nada, mas ele chegava aqui na porta de onde eu fico, e ia embora. Daqui a pouco ele voltava. Ixi! O cachorro vê, presente. Né? E latindo assim, que não
não tinha motivo nenhum, nada, eu achei até interessante. Eu vejo uma coisa, nós oramos muitas vezes, mas a gente não reconhece isso como uma oração, porque a gente reconhece, a gente tem uma crença que orar é aquele momento que a gente para. É também, mas fazer o bem pela pessoa, dar um sorriso. Sabe quando a gente está assim, no ponto de ônibus, quando estamos na fila do banco, e vem aquela pessoa conversar com a gente? Dá atenção, né? Isso também Deixar é a uma pessoa forma. falar, né? Deixar a pessoa falar, que às vezes ela quer contar umas coisas que não tem nada, não tem o leco-cré, não dá certo, mas deixa falar. Deixa. Não. Aí, se a gente parar para pensar, a gente É está uma orando. oração. É uma oração. É oração. Ah, então, só dá mais de 3. Então, nós oramos, não é verdade? Eu, quando saio na rua, as minhas filhas sempre falam, mãe, a senhora sempre conversando com as pessoas, sempre, Isso mesmo. e pergunta e responde. Eu falo, E quando a mas gente, assim mesmo. e quando a gente arranja um cachorro, então, que a gente não faz mais nada na vida, a não ser ficar conversando com as pessoas, e vem gente, e fala, e para, e às vezes vem contar uns casos diferentes. Olha, a Glaucia mesmo, a Glaucia estava falando o quê? Ó, me chamou a atenção assim, a oração é uma caridade. Então, a partir do momento que a gente tem a caridade para deixar bem explicadinho, de ouvir o outro, a gente está fazendo essa oração. É mesmo. Exatamente. Tem até uma passagem, o próprio Chico, o Chico Xavier, ele estava atrasado, ele tinha uma reunião, não lembro mais ou menos, e aí ele veio uma senhora ao encontro dele, e aí perguntou para ele, Chico, poderia falar com você? Eu tenho uma dúvida, eu estou angustiada, eu preciso conversar. E aí o Chico virou e falou, agora não dá, pode ser mais tarde. E seguiu em frente, né? Continuou. Aí Emmanuel virou para ele e falou assim, para e volta. Olha para trás, volta, conversa com ela. Aí ele parou, aí ele voltou, ouviu aquela senhora, e aquela senhora seguiu o caminho e ele seguiu o caminho. E aí depois Emmanuel virou para ele e falou assim, tá vendo? Se você não tivesse parado e voltado e escutado o que aquela senhora tinha para te dizer, ela teria te dito, vai pro inferno. Pois é. Então, a oração é algo que nos acalma, que nos fortalece, e que a gente consiga nessa noite, na nossa conversa que nós tivemos, a gente conseguiu compreender que há diversas maneiras de se fazer. Que essa conversa, muitas vezes, que nós temos com Deus, é a nossa oração principal quando nós falamos de nós mesmos. E Ele nos responde, porque Ele nos dá uma força enorme para que a gente consiga vencer nós mesmos, vencer os nossos pensamentos, as nossas dificuldades. Mas com a misericórdia dele, Ele nos mostra outra coisa. Ele nos mostra Deus, Jesus, Maria, o amor que nós temos. E Ele nos mostra através de todas essas pessoas que vêm a nós, que nós encontramos passeando com um cachorrinho, que a gente sai para fazer uma tarefa e assim por diante.
que a gente pode se fortalecer bastante e acreditar sempre que nós temos essa luz, esse amor dentro de nós. E que a gente se ligue sempre ao Criador. Alguém gostaria de fazer uma oração no final? Já que falamos tanto de oração? A dona Marlene quer fazer oração? Dona Pode Marlene. fazer a oração, dona Marlene. Ó, eu vou fazer as vibrações e depois a senhora faz o fechamento. Tudo bem, dona Marlene? Tudo bem. Então, tá bom. Só põe bem pertinho para todo mundo ouvir. Ah, deixa eu só ver. Todos voltaram, todos bem? Os anjinhos que estavam na sala de passe, tudo bem? Então, nesse momento, com uma gratidão imensa a todos esses espíritos que tanto nos auxiliaram na noite de hoje, com o nosso coração transbordando muito amor, muita gratidão, muita fé, muita esperança. Nós vamos vibrar pela paz na Terra. Nós vamos mentalizando essa paz em uma luz branca, verde, azul, lilás, rosa, a envolver toda a Ucrânia, a envolver todas aquelas pessoas que estão nos corredores humanitários, a envolver todos aqueles que desencarnaram no dia de hoje, a envolver os médicos sem fronteira, para que eles consigam trabalhar e atender a todos que necessitam, envolvendo num amor imenso todos os carregamentos com alimentos, esses comboios, para que cheguem aos lugares que necessitam de alimentos, de água, de medicações. Vamos vibrando por todos que ali permanecem na Ucrânia, nos bunkers, nos hospitais, no subsolo. Nós vamos mentalizando o amor de Jesus, de Maria, a envolver o presidente da Ucrânia, a envolver o presidente da Rússia. Porque o amor, ele transforma, ele cura. E é esse amor que nós envolvemos a todos esses irmãos. Vibrando a todas as outras potências, que esse amor toque o coração, para que eles possam diminuir todo esse sofrimento. Vamos vibrar intensamente pelo nosso país. Que a pátria do Evangelho, o coração do mundo se faz iluminado de amor e de fé, envolvendo o nosso presidente, envolvendo todos os nossos políticos para que possam fazer o bom uso do seu poder. Vamos mentalizar vibrações luminosas a envolver os lares de cada brasileiro. Que o coração de Jesus se faça presente em cada lar. Vamos vibrar pelo nosso lar. Que haja amor, luz, muita fraternidade. Vamos vibrar por todo aquele que está necessitando de uma vibração de amor,
de esperança e de fé. E com amor imenso, nós envolvemos a Dona Marlene para que nos traga uma oração na noite de hoje. Ó grandioso Deus dos exércitos, eu venho a Ti agora, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, contra todo o mal que nos persegue. Ó Senhor, só Tu és Deus. Ó Senhor, só Tu és grande. Só Tu, Senhor, operas maravilha. Senhor, inclina seus ouvidos, ouve-me, porque estamos necessitados e aflitos. Ó grandioso Deus dos exércitos, os meus inimigos se levantam contra mim e o mal tem me assediado. Senhor, eu creio em vós, Senhor, só a Ti eu clamo todos os dias da minha vida. Ó grandioso Deus dos exércitos, eu tenho a certeza que neste momento o Senhor está ouvindo a nossa prece. Portanto, podemos dar como certa a nossa vitória. Ó grandioso Deus dos exércitos, cubra com seu sangue nesse momento, todos nós, nos envolvendo nesse momento, e nós também agradecendo toda essa reunião que foi feita hoje, abençoando esses seus filhos que são maravilhosos, esses seus filhos que estão lutando para o nosso Brasil. Obrigado, meu Deus, muito obrigado por nos ouvir e nos atender. Amém.